Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Hoje vamos meditar na palavra de Deus num assunto interessante, que é a ceia do Senhor. Ela não requer muitas explicações profundas com relação à ministração, porque você vai encontrar as diversas formas de ministrações nas igrejas, né, na igreja que você frequenta, onde você for, tá bom? Mas eu vou me ocupar então com a origem, com a historicidade dela, porque o motivo da celebração, para que você possa saber o porquê celebrar. É que a nossa proposta aqui é que na vida cristã, eu como cristão, o que eu tenho que fazer, o que eu não preciso fazer. O que é exagero, o que as pessoas inventam, o que não é, tá? Então nós vamos pela Bíblia, tudo aqui pela Bíblia. Inclusive vou deixar todas os versículos bíblicos, todos que eu citar, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Todas as citações. Combinado? Eu vou começar aqui, então, com as palavras do próprio Cristo, né? Jesus. Observe aqui, Lucas 22, versículos 19, verso 20, né? Ele ensina sobre a ceia. Aqui lembra que ele ainda não tinha morrido, ainda não tinha sido sacrificado, né? Nesse texto, nos versículos anteriores, ele ainda usa a palavra Páscoa, porque como ele é a nossa Páscoa, então ele usou ela ainda aqui. Depois Paulo já não usa mais esse termo, tá? Mas vamos começar por aqui que tem informações importantes. Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão, havendo dado graça, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui, ele explica duas coisas. Primeiro, ele ensina como é que nós devemos participar, comparando o pão, né, com o seu corpo, né? Isso é o meu corpo, mostra o pão, isso é meu corpo, que por vós é dado, né? O corpo dele foi dado no nosso lugar, por nós, né? E nós temos que fazer isso em memória dele. Então é uma forma mnemônica de nos lembrar da obra que ele fez, para nós não nos esquecermos da obra que Jesus executou por nós. E o cálice, da mesma forma, é uma nova maneira, um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, o sangue dele é derramado por nós, e ele dá um novo testamento. É desse novo testamento que eu vou partir ali, né, a hora que eu voltar para o Velho Testamento e mostrar para vocês de onde veio, tá? Bom, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo, ensinando aos Coríntios, ele disse: Alimpai o fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ele é a nossa Páscoa. Vocês lembram, né, explicando aqui de início, que a Páscoa é quando o povo de Israel saiu do Egito, né, e lá no Egito sacrificou um cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, passou nos umbrais da porta, e aí veio o anjo destruidor naquela noite das 10 pragas do Egito. A última praga foi essa dos primogênitos. Então, na casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo destruidor passava direto, né? Então, Pêssar ou Páscoa é passar direto. Então, o anjo passaria pelas casas que tivesse a marca do sangue. Isso era uma alusão a Cristo, né? Que nossa Páscoa, Jesus, a nossa Páscoa, morreu por nós, de modo que o pecado não nos alcança, ele passa por nós, porque Cristo desviou isso de nós. Mais ou menos isso é o sentido original, tá? No 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, né, o verso 20, de sorte que quando vos ajuntais um lugar para comer, não é para comer a ceia do Senhor. Então ele está dizendo aqui que é para comer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nomenclatura correta, tá? Porque lá aqui no Lucas 22, Jesus ainda usou a Páscoa. Eu vou preparar a Páscoa para comer, e depois ele explicou como é que celebrava isso com o pão e o vinho, tá? E já sem o cordeiro, né? Esse é o grande motivo. E chamou isso de ceia do Senhor. Então, nomenclatura correta, ceia do Senhor, tá?
Bom, aí ele ensinou para Paulo de alguma forma, né? Não sei qual foi a forma que ele ensinou para Paulo, mas Paulo testifica disso. Olha isso, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, eu recebi do Senhor e vos repassei. Então, Jesus ensinou para ele do mesmo jeito que estava ensinando para nós através de Lucas, o evangelista lá atrás, tá bom? E ter aí na noite que foi traída, mesma coisa, né? Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tá aí, para nos lembrar da obra perfeita dele, né? Pega o corpo, que é o pão, e parte e come e participa, tá? Mas tem uma coisa aqui, tem uma outra informação importante, essa fazer isso é uma ordem que nós temos que executar. Então você precisa participar da ceia. Fazer isso todas as vezes que comeres e todas as vezes que beberes, tá? Aí está no beber e no comer, né? Em memória de mim. Primeiro é para se lembrar, segundo tem que fazer, terceiro tem que, tá? Tem que cumprir com a ordenança, ok? Tá, então vamos para a origem, para vocês terem uma noção da história da origem da Páscoa. Por que que ela é feita desse jeito? Isso foi montado lá no Velho Testamento para servir de lembrança, de memória, até o Novo. Então, não é uma coisa que eu estou judaizando aqui. É cristianizando mesmo. É passando do que era, atualizando para o que é. Aqui estamos passando já para o pão e o vinho, porque lá no judaísmo se matava o cordeiro, tá? Na preparação da Páscoa se matava o cordeiro. Por que não precisamos matar o cordeiro? Porque o cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, que já morreu por nós, tá? Então a origem disso, né, remonta nas 3 festas que Israel participava dessas festas 3 vezes por ano, né? A primeira das festas, a primeira reunião das 3, era a grande festa da Páscoa, incluindo Páscoa, pães asmos e primícias, durante 7 dias. É daí que vem a ceia, tá? E a morte dele ocorreu, né, na preparação dessa Páscoa. Celebrava-se desde lá do deserto, né, desde lá do Sinai. Inclusive a primeira Páscoa foi no Egito ainda, né, depois é que regulamentou, e a partir do Sinai foi regulamentado, tá? Mas aqui nós estamos vendo na sua morte ali, na sua vinda, na sua morte, ele morreu na preparação da Páscoa. Jesus passou a Páscoa ali, né, morto, né? Ele ressuscitou depois da Páscoa, morreu antes da Páscoa. Na preparação aí que ele foi sacrificado, tá? Bom, eu pretendo mostrar para vocês, então, como é que é. Primeiro que tem regras, tá? Tinha regras para participação lá e as regras, é claro, são as mesmas. Êxodo 23:14, veja, interessante, né? 23:14 de Êxodo e Levítico. Êxodo 23:14 fala que 3 vezes ao ano me celebrareis festa. Então é uma ordem, 3 vezes ao ano vocês se reúnem e celebram festa. As outras 2 eu falo no outro vídeo, noutra ocasião, quando eu for falar do assunto específico. Essa aqui se refere à primeira festa, festa da primavera, festa da colheita, dessas 3 juntos que eu já falei para vocês, tá? Só para não tumultuar. Em Levítico, aí ele já dá outra regra. Primeiro, que 3 vezes ao ano tem que celebrar, então é regra, tá? Segunda, e estatuto perpétuo é por vossas gerações. Ele está se referindo a essa reunião, essa primeira aqui, que ela é para ser perpétua. Então, tem que celebrar. Agora, eu tenho que atualizar isso para o cristianismo, né? Em Êxodo 23:15, que é a continuação daquele primeiro lá, né, na festa dos pães asmos, está falando das 3 festas que eu falei, Páscoa, pães asmos e primícia, tá? Ninguém apareça vazio perante mim. Então, regra também. 3 vezes por ano se reúne, é estatuto perpétuo, e ninguém apareça vazio perante o Senhor. Tem que trazer alguma coisa, porque as primícias falam dessa oferta aí. Eu vou falar dela agora, tá bom? Bom, o que eram os elementos ali? Primeiro era o cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, que já morreu, né?
já foi sacrificado, né, o cordeiro. Segundo, né, era o pão. Terceiro era o vinho e quarto era a oferta. Eram 4 elementos que tinha nessa celebração aqui, tá? E o alimento tinha que ser da colheita ali. Na colheita, você pegava os primeiros frutos da colheita e trazia o seu dízimo, e trazia a sua oferta perante o sacerdote, tá? Então, ali na vossa cega, apresentava o sacerdote que o movia perante o Senhor, simbolicamente, porque era parte da sua colheita que era oferecido, para que se cumprisse o outro versículo anterior, que ninguém apareça vazio perante mim. Porque essa oferta fazia parte da celebração. Tá? Não é só participar do pão e do vinho que faz parte da celebração, a oferta também fazia. Estou mostrando para vocês na Bíblia o que Deus espera de nós, como é que nós devemos celebrar, tá? Bom, os versos seguintes falam que o sacerdote vai mover esse molho, né, essa oferta aí, né? E aí vai preparar o cordeiro sem defeito, tal, que aponta para Jesus, cordeiro sem defeito e tal, tá? E os alimentos, os outros elementos, vêm 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite. Isso aqui é a receita do pão, tá? Era farinha de trigo com azeite, misturava e queimava, né? Que é assado no forno, faz aquele cheiro suave de queimado do pão, tá? Então esse era o pão que se participava. E por último, a libação do vinho. Libação é um tipo de oferta líquida, que era sempre feito com vinho, claro, vinho sem mistura, sem o teor alcoólico aí, tá? Falo sobre vinho em outra ocasião para vocês aí também, que dá uma confusão tremenda esse negócio aí, tá? Mas é vinho sem mistura, tá? E 1 Coríntios 15, 20, ele fala, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito primícia dos que dormem. Então, ele é a primícia. Nesse caso de primícia, tem dois significados. Primeiro, Jesus é a primícia dos que dormem, ele vai ser o primeiro a ressuscitar, então fala da ressurreição, que é isso aqui. E segundo, as primícias fala da oferta que deveria ser trazido. Aquela oferta que nós levamos para o Senhor, ela simboliza Jesus se oferecendo por nós, por isso ninguém apareça vazio para fazer essa celebração. Não é que Deus precisa do nosso dízimo ou oferta, não é esse o sentido. O sentido é o que eu posso desprender do meu coração para oferecer para o meu Senhor que me deu a vida, que deu o seu sangue, que deu sua carne por mim. É isso o sentido. E para que eu não me esqueça, isso é celebrado constantemente. Tá? Em Israel é celebrado uma vez por ano, até hoje. Tá? 1 Coríntios 11, 26 diz assim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós anunciamos a sua morte, celebramos a sua morte. Por quê? Porque ele morreu no meu lugar, porque ele morreu, se ofereceu, rasgou a sua carne, derramou seu sangue por mim. Então é um motivo de alegria, de celebração o que ele fez por nós, porque ele ressuscitou, então não tem por que eu estar triste com a morte dele, porque ele já ressuscitou. Tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 15, verso 20, perante o Senhor teu Deus o comerá de ano em ano no lugar que o Senhor escolher. É outra coisa. Tem muitos desigrejados, muita gente reunindo. Não, eu quero participar da ceia, mas vou fazer isso em família, só eu e minha casa e tal. Isso está errado, né? Porque o Senhor determinou que isso fosse feito perante o Senhor. Perante o Senhor tinha que ter um ministro que recebesse aquilo ali, tinha que ter alguém que celebrasse aquilo ali, tá? Que é o sentido de Deuteronômio 15. Tá? Então eu tenho que comparecer, eu e minha casa, e me apresentar diante do Senhor da forma correta. E ainda segue, olha só, 1 Coríntios 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo ensinando no Novo Testamento que nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Então, os ministros que ministram na casa do Senhor, eles estão autorizados por Deus a ministrar, a receber a sua oferta, a receber a sua adoração, a receber
a sua libação, a receber o que você tem para oferecer. Porque você não vai na casa do Senhor para buscar, você vai para levar, para oferecer. Porque é celebração santa ao Senhor. Então, esse é o momento que nós deveríamos oferecer como celebração. Eu vou terminar contando uma historinha de Saul e Samuel aqui, para vocês entenderem o quanto isso é sério. Essa questão de querer fazer o trabalho que é do outro, né? De querer desempenhar a função que é do outro. Às vezes por não confiar, às vezes por mau testemunho de alguém, às vezes por uma série de coisas, a pessoa pensa, não, eu mesmo vou ministrar a ceia para mim mesmo, para minha família e tudo, né? Isso não é correto, tá? 1 Samuel capítulo 13, né? A história que eu vou contar, vai ficar na descrição também, né? Estava lá, o povo ia para a guerra, né? Saul era o rei, e ele estava lá no lugar que ia guerrear, num lugar chamado Micmas, tá? E os filisteus se ajuntaram ali na guerra contra Saul e o exército de Israel. E ele tinha que fazer antes uma oferta, tinha que fazer uma celebração, um holocausto ali para propiciação, para que Deus ouvisse ali o seu clamor e pudesse atendê-los, né? Então, Samuel já tinha dado para ele as ordens. A hora que eu chegar, a gente oferece, depois vocês vão para a guerra e vai dar tudo certo. A questão é que Deus usou Samuel para provar o Saul. E demorou, e 7 dias se passaram e nada. E as pessoas começaram a dispersar, e Saul ficou preocupado, e carnalmente olhando, ele falou, aí por que eu não mesmo posso celebrar isso? E o Saul pegou o holocausto e a oferta e ofereceu e fez ali o sacrifício ele mesmo. Então, Samuel chegou, deu bronca com ele, falou, olha, não é assim, o que você fez, Saul? Você fez uma coisa que não é seu, ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era ministro, né? Não era ele que tinha que oferecer, não é ele que tinha que celebrar. Essa celebração tem regras, e as regras são de Deus, e não importa se o sujeito é rei ou quem é que seja, tá? E o Saul fez errado, e Samuel repreendeu, disse que ele procedeu neciamente, não guardou o mandamento do Senhor Deus, e porque o Senhor então não tinha confirmado o reino nas mãos dele. Então, daí ele perdeu, né, o seu ministério, daí ele perdeu o seu reinado. Foi nesse momento aí. Então, que nós não venhamos fazer isso, né? Que nós sejamos humildes, que possamos aceitar as falhas dos falhos, as fraquezas dos fracos, e conviver com isso, e possamos participar da ceia celebrada pelos ministros de Deus, que vêm até nós com alegria, com amor, e para que a glória de Deus seja sobre nós e nossa família. Amém? Celebre a ceia do jeito que precisa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.